Você já se perguntou o que a Bíblia realmente ensina sobre o dízimo? Esse é um tema que gera muitas dúvidas e debates entre cristãos, especialmente quando se trata da aplicação desse princípio nos dias de hoje. O dízimo aparece em várias passagens das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo, e entender o contexto e o propósito por trás desse ato é essencial para praticá-lo de forma bíblica e consciente. No vídeo de hoje, o pastor Augustus Nicodemos vai nos guiar em um estudo profundo sobre o dízimo. Ele abordará o que as Escrituras ensinam, explicando como o dízimo foi instituído, qual era o seu propósito original e como ele se relaciona com a vida de fé. O pastor Augustus Nicodemos também nos ajudará a entender as diferenças entre a prática do dízimo no Antigo Testamento e os princípios de generosidade e sustento da obra de Deus no Novo Testamento. Se você deseja compreender o que a Bíblia realmente diz sobre o dízimo e como aplicá-lo de forma equilibrada e fiel à palavra de Deus, não deixe de assistir. E antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos edificantes que te ajudarão a crescer na fé e no entendimento das Escrituras. Então, o meu assunto hoje é a respeito do dízimo como parte da vida cristã. Já que alguém poderia dizer, uma vez que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os tipos de males, está lá em 1 Timóteo 6:10, não será que a gente deveria banir completamente da igreja qualquer referência ao vil metal? Eu penso que não, embora, é claro, a história da igreja tenha provado vezes seguidas que o alerta da Bíblia de que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males, esse alerta é bem verdadeiro. Muitos dos problemas que acontecem com pastores, pregadores, missionários, igreja, trazendo divisões e escândalos, têm a ver com dinheiro. Um pregador já foi um dia bem conhecido, uma vez ele estava falando a respeito das 3 coisas que mais trazem briga na igreja, divisão na igreja e problema com os pastores. Ele disse, são as 3 barras, barra de ouro, barra da saia e conhaque de alcatrão de São João da Barra. Então, são as 3 barras que trazem os maiores problemas possíveis e imagináveis para a igreja. E a barra do ouro, não tenha dúvida, é um problema também. Quem não lembra, por exemplo, aqueles escândalos financeiros envolvendo o famoso evangelista Jimmy Swaggart, que era, acho que um dos primeiros televangelistas que teve aqui no Brasil, e teve problemas nessa área também. Depois dele, o James Baker também, outro grande evangelista. Me lembro da época em que na revista Veja, pela primeira vez, saiu uma reportagem que tinha uma foto como essa aí, os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, todos em cima de um caminhão de dinheiro que eles arrecadavam e tudo mais. Isso aí na década de 80 já tinha esse tipo de escândalo e denúncia, a respeito de que os religiosos estavam usando a religião e a igreja como fachada para lavagem de dinheiro ou ganhar dinheiro e assim por diante. A questão também não para aí, Uma abordagem errada sobre o dinheiro acaba trazendo problemas na própria concepção do que é a igreja e do que seja um cristão. Uma vez que toda igreja movimenta recursos financeiros que são oriundos dos membros para determinados fins, sempre aparecem também problemas relacionados com o uso correto desse dinheiro e a prestação de contas para aqueles que contribuem. A questão é tão séria que algumas igrejas elas resolveram não mexer com dinheiro, como é o caso da Congregação do Cristã do Brasil, fundada em 1910 por Luiz Francescon, no Paraná. Eles não têm nenhum tipo de ajuda, pessoal assalariado ou gente que recebe ajuda financeira, não tem absolutamente nada. Nessa denominação, cada pastor tem que ter o seu próprio emprego e de onde tirar o seu sustento. Então, ótimo, por um lado, que não tem que pressionar ou falar a respeito dessa questão financeira, mas, por outro lado, os pastores não podem se dedicar integralmente ao trabalho pastoral. E vai ser difícil encontrar tempo para pastorear, preparar os sermões, estudos,
gastar tempo na busca das ovelhas desviadas, trabalho de evangelização. No final, a própria igreja sente os efeitos negativos quando não tem um pessoal preparado para cuidar da igreja e assim por diante. Outras igrejas procuram fazer o levantamento das ofertas da forma mais discreta possível, sempre deixando claro que são contribuições voluntárias e que não trazem nenhum benefício ao doador, senão a recompensa divina aos que contribuem generosamente para a causa de Cristo Jesus. A nossa igreja, por exemplo, na hora de realizar um casamento, realizar um funeral, realizar um batismo ou ceder as premissas do templo para a realização de festa de isso ou daquilo, a gente não vai olhar o rol dos membros para ver se a pessoa que está pedindo vai ser batizada ou qualquer outra coisa é dizimista ou não. Eu não conheço o rol dos dizimistas da igreja. Então, nós não fazemos as coisas na igreja baseados nisso, porque não consideramos como sendo uma condição para que a pessoa seja crente ou que ela seja membro da nossa igreja, mas certamente se espera que haja um envolvimento das pessoas e uma compreensão da necessidade de apoiar financeiramente o que é feito aqui. Muito bem, apesar dos escândalos envolvendo dinheiro nas igrejas, nós temos que encarar o fato de que a Bíblia ensina, sim, que os cristãos devem contribuir de forma regular, sistemática e generosa para o reino de Deus, o que envolve, obviamente, contribuir para a sua igreja local com o fim de apoiar as atividades que ela desenvolve. Os erros que são cometidos nessa área, os abusos que obviamente são feitos, não anulam o princípio bíblico. Nesse estudo dessa manhã, eu vou focar na questão do dízimo como forma de contribuição para a igreja cristã. Lembrando aos irmãos que hoje é classe única, né? Não estou fazendo uma exposição bíblica, não é um sermão, mas é um estudo como se a gente tivesse na classe da escola dominical. Então, eu vou começar lembrando como era o dízimo no Antigo Testamento. E eu vou tomar como base aquela famosa passagem muito conhecida e muito detestada de Malaquias 3, de 8 a 12. Queria ler com vocês. Vamos aqui lembrar o contexto em que Malaquias escreveu estas palavras. Aí no slide você está vendo uma gravura da destruição do templo de Jerusalém pelos assírios e babilônicos, cerca de 600 anos, na verdade pelos babilônicos, cerca de 600 anos antes de Cristo. A Babilônia invadiu o reino de Israel, levou cativo os que escaparam da morte, destruíram a cidade e o templo. Algum tempo depois, 70 anos depois, Deus traz os judeus de volta e eles começam a reconstruir o templo e a cidade. Só que os judeus começaram a se preocupar na reconstrução dos seus próprios negócios, das suas próprias casas e propriedades. E o trabalho de recuperação do templo e reconstrução do templo estava ficando para o segundo lugar. Deus então levanta profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias, Esdras e Neemias são dessa época, e eles encorajam o povo a não deixar a obra de Deus, a reconstrução do templo em segundo lugar, mas dedicar-se à reconstrução daquele que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, que era o templo de Salomão. E uma das coisas que o povo estava fazendo errado era, primeiro, não trazia as ofertas conforme a lei de Salomão, a lei de Moisés mandava. E quando traziam o que sobrava, o que restava. No caso dos animais, eles traziam os animais defeituosos para serem sacrificados, o que era proibido, e estavam parando de dar o dízimo, como era prescrito pela lei de Moisés. Então, o problema não era que eles não estavam dando o dízimo, o problema é que não dar o dízimo, como a lei de Moisés mandava, era uma expressão, ou mais uma expressão, da condição de declínio da vida espiritual da nação. Então, o foco de Malaquias não é assim, vocês têm que dar porque vocês têm que dar. Não, vocês estão roubando a Deus porque vocês não respeitam a Deus, vocês não o amam e vocês não estão dando prioridade.
Então, o foco era o coração da nação de Israel e não o bolso deles. O texto vai como segue. Malaquias 3, de 8 a 12. Roubará o homem a Deus? Pergunta Deus. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Resposta de Deus, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a mensagem de Malaquias, dirigida ao povo. Eu quero destacar alguns pontos aqui da mensagem. A primeira delas é que Deus, através de Malaquias, está acusando o povo de roubar a Deus. Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Resposta, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. 4 vezes aparece aqui o verbo roubar na boca de Deus. Deus dizendo, vocês estão me roubando, vocês estão me roubando, vocês estão me roubando, vocês estão me roubando. Por que Deus considerava que não trazer os dízimos e as ofertas era roubo? Algumas razões. A primeira delas é que os dízimos do povo de Israel eram considerados santos para Deus. Nós vamos ver os tipos de dízimos que eram, a gente pensa que era um dízimo só, não é? Não era. Era pelo menos 4 tipos de dízimo que era obrigatório para o judeu. E vocês reclamam quando a gente fala de um só, né? Os judeus tinham 4 tipos de dízimos que eles tinham que trazer para o Senhor. E esses dízimos, eles eram considerados como santos, eles pertenciam a Deus, eram as primícias de tudo que o israelita tinha. E como sinal da devoção a Deus, como expressão pública de que eles reconheciam que todas as coisas eram de Deus, eles traziam 10% do melhor que eles tinham e devolviam a Deus porque aquilo era de Deus. Então, na hora que eles paravam de fazer isso, era apropriação indébita ficar com os 10%, porque os 10% era de Deus. Então, era apropriação indébita. E então, eles eram chamados de ladrões, não é? Roubando a Deus nesse sentido. Eles estavam sonegando aquilo que pertencia a Deus. O verbo roubar no hebraico é algo que é tomado à força. Eu penso que em português são 2 delitos diferentes, né? Um é o furto, que você toma dissimuladamente, e o outro, não me lembro agora qual é o nome, é o furto, mas o roubo, mas feito à força, né? Coagindo a pessoa ou ameaçando a pessoa e assim por diante. Então, o verbo hebraico se aproxima mais desse segundo caso do que simplesmente alguém que está tirando dissimuladamente, furtando, né? Como quem vai num supermercado ou num shopping e tenta furtar dissimuladamente alguma coisa. Aqui, Deus está acusando o povo de tirar com violência aquilo que é dele, uma sonegação violenta daquilo que lhe pertencia, daí Deus o acusa de roubo. E em seguida, o profeta, falando da parte de Deus, amaldiçoa a nação de Israel por fazer isso. A maldição que nós lemos aqui no verso 9, olha, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Essa maldição é uma referência a Deuteronômio 28. Lá na lei de Moisés, estava escrita, nós temos no capítulo 28, primeiro uma relação das bênçãos que Deus derramaria sobre o povo, se o povo obedecesse, e depois uma relação que é muito maior, das maldições que Deus traria sobre o povo, se o povo desobedecesse a Deus. E quando, então, o profeta amaldiçoa a nação, ele está evocando os termos da aliança que Deus tinha com o povo. Na aliança, Deus se oferecia como o único Deus verdadeiro daquele povo, que deveria receber adoração, louvor, gratidão, e o povo se oferecia como o povo exclusivo de Deus, não adoraria nenhum outro Deus e serviria aquele Deus. E essa aliança de Deus com Israel tinha os termos estavam expressos nos 10 mandamentos.
Então, como expressão de adoração e serviço a Deus, o povo teria que andar na lei de Deus, como expressão de que era o povo de Deus. Então, na hora que o fervor, a adoração, o temor a Deus, a fé em Deus caía, isso afetava o bolso do israelita também, né? Na hora, porque o coração está ligado ao bolso por um cordão, por uma veia invisível, uma artéria invisível, que não é detectada na medicina, mas tem uma artéria que liga o coração ao bolso, não é? Quando o coração vai mal, o bolso sente, na hora, né? Reflete no bolso, é o primeiro órgão do corpo humano, o bolso, que é afetado quando o coração vai mal. Então, quando Deus amaldiçoa os israelitas aqui, não é porque Deus está dizendo assim, vocês estão levando o que é meu, né? Eu preciso desse dinheiro. Não, é porque era uma expressão de que o coração da nação estava indo mal. Era por conta disso. Deus não precisa de ouro, prata, de bezerros, de bodes, de cereais, de trigo, de tudo aquilo que o israelita trazia como dízimo. Deus não precisava nada daquilo. Mas o que Deus queria era o coração do povo, e o não trazer aquelas ofertas, aquelas dedicações que eram prescritas na lei de Moisés, aquilo tudo era uma expressão da situação espiritual da nação de Israel. O profeta Ageu, ele viveu na mesma época do profeta Malaquias, e ele disse a mesma coisa. Eu vou ler aqui para vocês, Ageu, capítulo 1, 6 a 9. Ele está falando ao mesmo povo, é a mesma audiência. Ele diz, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. O discurso de Ageu é o mesmo de Malaquias. Deus dizendo ao povo, vocês estão correndo atrás dos interesses de vocês, vocês pensam apenas nos interesses de vocês, e aquilo, e a expressão pública de dedicação e consagração, que seriam os dízimos e as ofertas, vocês estão deixando em segundo lugar ou não fazendo de maneira nenhuma. Por isso que eu não abençoo vocês. Não é porque vocês não estão dando, mas porque o coração de vocês não está em mim. Por isso que eu não estou abençoando vocês e a situação de vocês está cada vez pior. Bom, esses castigos, então, eram decorrentes da nação estar desviada de Deus, indiferente para com a obra de Deus. Uma das evidências, como eu disse, era a falta de contribuição e não trazer as ofertas de acordo com o que a lei dizia. Então, Deus os estava castigando por isso. Uma expressão que precisa agora de explicação é que Malaquias, voltando agora lá ao trecho de Malaquias 3, diz à nação de Israel que deveria trazer todos os dízimos. Isso é, todos os tipos de dízimos que a lei de Moisés estabelecia para os israelitas. Então, vamos dar uma olhadinha. São 3. O primeiro está lá em Números 18, de 21 a 24. É chamado dízimo levítico e era destinado ao sustento dos levitas e dos sacerdotes que trabalhavam no templo. Havia uma tribo toda que era dedicada somente ao serviço do templo. Era a tribo de Levi. De lá que vinham os sacerdotes que oficiavam no templo, ofereciam os sacrifícios, estudavam a lei e ensinavam a lei ao povo de Deus. Os levitas que assessoravam no trabalho que era feito no templo. Eles limpavam os altares, levavam os restos dos animais para fora do templo, cuidavam que a casa de Deus estivesse muito bem guarnecida, e quando sobrava tempo eles cantavam. Né? Tinha um tempinho, então eles iam cantar, porque às vezes o pessoal, né, chama os cantores de levitas, né, na igreja, né? Então, mas levita faz muito mais do que só cantar, gente, né? Então, se é levita, vamos trazer aqui, tem um monte de coisa que precisa ser feita na igreja, mas ainda bem que a gente não chama eles de levitas aqui, não é? Então, o primeiro dízimo, ele era destinado ao sustento dos levitas. Em Neemias 10, 37, nós encontramos Neemias restabelecendo essa prática
Neemias foi um daqueles que Deus usou na reconstrução do segundo templo, né? Neemias restabelecendo essa prática. Agora veja que interessante, quando os levitas recebiam os dízimos do povo para o seu sustento, eles tiravam o dízimo dos dízimos, 10% do que o levita recebia, era levado também para a casa do tesouro para ajudar no sustento. Está lá no livro de Números 18, 26 a 29, e Neemias reimplanta isso em Neemias capítulo 10, verso 38. Então, no primeiro momento, havia o dízimo que era para os levitas recebiam do povo, e dali os levitas tiravam o segundo, não é? Segundo dízimo, que era chamado dízimo dos dízimos, que também era levado para o sustento da casa de Deus. O terceiro é o dízimo festivo, que está lá em Deuteronômio 14, 22 a 26. Lá Moisés ensina o povo o seguinte: pelo menos uma vez por ano, o israelita deveria vir até o templo, lá em Jerusalém. Ele trazia a família toda e ele traria o dízimo da sua colheita, do gado, o que fosse, e ele ali, no átrio do templo, faria uma festa, um churrasco, e comeria aquele dízimo juntamente com a sua família na presença de Deus. Ele aproveitaria do próprio dízimo ali no átrio do templo em festa religiosa diante de Deus. Era comido festivamente pelo judeu e sua família em gratidão e temor a Deus. Pelo menos uma vez por ano, o israelita fazia isso. Ele tirava 10% da sua colheita do gado, fazia uma peregrinação para Jerusalém com a família, com os parentes, juntava todo mundo e comia ali na presença de Deus. Você vê que também, apesar de que ele é o primeiro a ser beneficiado com isso, nesse tipo de dízimo, mas aquilo era feito como uma expressão religiosa na casa de Deus, na presença de Deus. O quarto é chamado o dízimo diaconal. Está lá em Deuteronômio 26, 12 e 13, e Deuteronômio 14, 28 a 29. A cada 3 anos, o israelita separava 10% de tudo que ele tinha e administrava aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Isso não era trazido ao templo, mas era comido nas cidades, e era uma forma de sustentar os pobres, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e o necessitado. A cada 3 anos, aquela família tirava 10%, saía procurando os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos, e chegava, trazia todo mundo junto e comia com eles, dando sustento e cuidado. Como eram muitas famílias, então, dessa forma, você sempre teria uma família trazendo o dízimo diaconal para comer com os pobres, e dessa forma os pobres eram sustentados. De outra maneira, como é que os pobres eram sustentados em Israel? Através dos dízimos das famílias. Cada família fazia isso a cada 3 anos, juntando todas as famílias, sempre teria alguém celebrando o dízimo diaconal, e dessa forma os pobres eram sustentados na nação de Israel. Ou seja, você tem aqui 4 tipos de dízimo no Antigo Testamento, expressando de que maneira o israelita deveria servir a Deus, servir ao seu próximo e celebrar a fé em Deus. Ou, em resumo, o dízimo tinha alguns propósitos. Quando a gente pensa em dízimo, tem que lembrar, você está vendo aí o israelita entrando no templo com um cordeirinho, né? Os dízimos não eram em espécie, né, mas eram em produtos. Então, era 10% das ovelhas, lá viu o israelita com aquela carrada de bode, né, levando para o templo. Né? Vinha um caminhão de trigo, enfim, e também espécie naturalmente. O propósito dos dízimos era o sustento dos obreiros no templo, nós já vimos, levitas, porteiros, cantores, o sustento dos sacerdotes que ministravam os sacrifícios e o ensino da palavra de Deus, para a festividade do adorador e de sua família, e sustento dos pobres em Israel a cada 3 anos, ou, se você fosse dar anualmente, seria a 1/3 parte, não é? Alguma coisa assim. Era assim, ou era com esse objetivo que os dízimos eram recolhidos na nação de Israel. Bom, o profeta Malaquias fala das bênçãos que Deus derramaria se o povo seguisse aquele sistema, se o povo obedecesse à lei de Moisés, contribuindo da forma como estava prescrita. Deus prometia, estou aqui
em Malaquias, tá? Malaquias 3. Abrir as janelas dos céus, isso significava mandar chuvas para as plantações, para que a colheita fosse abundante e festiva. Não mais praga ou terra estéril, seria repreender o devorador, não é? Que seria o gafanhoto, não tem nada a ver com demônio, né? Mas é um gafanhoto que saía comendo a plantação dos israelitas, não é? Deus não ia mais permitir que as pragas chegassem, capítulo 3, verso 11, e então daria grande crescimento e destaque à nação de Israel entre as demais nações. Ou seja, Deus prometia abençoar financeiramente, materialmente, dar prosperidade ao seu povo, se o povo obedecesse aquilo que Moisés havia dito, para o sustento dos pobres, dos órfãos, da viúva, para o cuidado, para a manutenção do serviço de Deus e como expressão da devoção do israelita a Deus. Você vê que não é uma questão de troca com Deus, mas é uma questão de expressar o compromisso que o israelita tinha com Deus, o Deus da aliança, do amor que ele tinha a Deus, da dedicação que ele tinha a Deus. Isso envolvia, então, contribuir dessa forma. Muito bem. Agora, vamos resumir, então, o que é que nós podemos aprender. De tudo isso que nós dissemos aqui, qual seria o resumo? O que é que podemos aprender quanto ao dízimo no Antigo Testamento? Primeiro, que Deus é o Senhor e dono de todas as coisas e Ele faz questão de nos lembrar disso. Uma das razões pelas quais Ele pede que nós entreguemos os nossos dízimos e nossas ofertas é para nos lembrar de quem é que pertence tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que neles habita. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem direito sobre tudo que nós temos. Eu gosto muito de vez em quando, eu gosto muito assim, eu acho legal, de vez em quando o pessoal coloca aqueles plásticos no adesivo, no vidro traseiro do carro, né? Que diz assim, é de Deus, eu só administro. Vocês já viram isso? Ruim é quando é numa Brasília caindo nos pedaços, né? Mas de vez em quando aparece um plástico, né? O pessoal dizendo. Eu não acho que precisaria chegar tanto, né? Porque a Bíblia diz que quando a gente dá com a mão direita, não deve lembrar com a esquerda, né? Que uma não sabe o que a outra faz. Mas não deixa de ser exatamente a expressão da verdade bíblica. Tudo é de Deus, nós apenas somos administradores aqui. Então, quando a gente pensa em todas essas leis do Antigo Testamento que vinha para o israelita sobre como ele deveria contribuir para o sustento da obra de Deus, isso tudo é para nos lembrar que Ele é o Senhor de todas as coisas. Segunda lição que nós podemos tirar dessa visão rápida do Antigo Testamento, da contribuição do israelita, é que Deus se preocupa com a manutenção do serviço a Ele, com os obreiros, com o estado geral do seu povo e também com a situação dos órfãos, dos pobres, das viúvas, dos necessitados e dos carentes. Ou seja, embora o serviço a Deus e religião sejam coisas espirituais, elas se processam no mundo institucionalmente e, para isso, recursos são necessários. Como é que eu expresso o amor ao próximo? Como é que a igreja expressa o amor ao próximo? Investindo em obras sociais, ajudando o povo carente e necessitado que está ao nosso alcance, investindo na evangelização para trazer o maior bem de todos, que é a palavra de Deus em lugares distantes ou próximos, mais difíceis de alcançar. Ou seja, o reino de Deus, embora ele seja espiritual na sua essência, mas aqui nesse mundo ele se manifesta através de instituições, através de projetos, através de programas, e para isso não se faz sem ser com recurso. Por isso que no Antigo Testamento o israelita era chamado e convocado a se envolver financeiramente com a obra de Deus. Terceiro ponto, quer aceitemos ou não, como cristãos vivendo agora, depois de Cristo, quer aceitemos ou não o dízimo como forma de contribuição, está claro que todos os crentes devem sistemática e fielmente contribuir para que a obra de Deus continue. Mesmo que você diga, eu não acredito no sistema de dízimo. Tá, mas tem uma coisa que você não tem jeito de você questionar. É que uma das coisas que Deus pede daqueles que são seus
que foram alcançados pela graça, é que demonstrem isso financeiramente, se envolvendo financeiramente com a obra de Deus e o avanço do reino aqui nesse mundo. Outra coisa que nós aprendemos é que pelo menos uma parte do que Deus nos dá deve ser consagrado para esse fim, para o serviço de Deus e para a obra de Deus. Mas agora vamos para a questão que realmente nos traz aqui, que é a questão do Novo Testamento, porque até agora eu fiquei no Antigo Testamento, mostrando como a contribuição do israelita era uma expressão ordenada por Deus, regulamentada por Deus, da sua dedicação e compromisso com Deus. A questão prática é essa: será que o dízimo se constitui no sistema bíblico de contribuição para as igrejas na época da graça? A nossa convicção é que o dízimo era o sistema normal, continuou a ser o sistema de contribuição normal para as igrejas no período neotestamentário. E eu queria ver algumas evidências nessa manhã que nós podemos apresentar para termos essa convicção. Primeiro, um dos argumentos que se usa para dizer que o dízimo é coisa de Israel e da lei, e que, portanto, não é mais para nós cristãos, porque nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. O que nós respondemos a isso é que antes de Moisés dar a lei aos judeus, na qual havia as prescrições sobre o dízimo, já havia prática de pessoas, como expressão de sua devoção e dedicação a Deus, trazer uma parte dos seus bens para Deus, exatamente os 10%. Eu vou citar dois exemplos, que são exemplos mais conhecidos. O primeiro está lá no livro de Gênesis, de capítulo 14, de 18 a 20. Se você quiser abrir comigo. Ali nós temos o relato do final de uma guerra que Abraão moveu contra alguns reis e foi vitorioso. E quando Abraão voltou para casa, tendo derrotado aqueles reis, tomando de volta, resgatando seu sobrinho Ló e trazendo despojos da batalha, verso 18, estou lendo aqui Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Isso aqui foi 400 anos antes da lei de Moisés. Aqui você vê Abrão entregando 10% dos despojos de tudo que ele tinha adquirido naquela vitória a Melquisedeque, que era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. Se você agora me seguir lá para a carta aos Hebreus, capítulo 7, lá nós temos uma referência a esse episódio. O alvo de Hebreus, com essa citação que nós vamos ver aqui, não é provar ou falar sobre o dízimo, mas falar a respeito da grandeza de Melquisedeque. Ele era tão grande que Abraão pagou o dízimo para ele. A ideia é de que o dízimo é entregue àquele que é maior do que nós. Então veja no capítulo 7, a partir do verso 1 de Hebreus. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém ou rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo é que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Alguns autores, inclusive, acham que Melquisedeque era o próprio Cristo, numa chamada cristofania. Era o próprio Filho de Deus numa forma humana, pré-encarnação. Eu creio que talvez seria ir longe demais.
Mas a gente pode com segurança, no mínimo, dizer que Melquisedeque era uma figura de Cristo, ele representava a Cristo. E o ato de Abraão reconhecer a superioridade de Melquisedeque sobre ele, foi dar a ele 10% de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha adquirido. Se Melquisedeque representa Cristo, como então o autor de Hebreus está dizendo aqui, você vê Cristo recebendo dízimos na pessoa de Melquisedeque de Abraão. Então, Cristo os recebe. Ou seja, já antes da lei, a expressão de adoração e serviço a Deus que era usada, uma das, era exatamente dar 10% do que se tinha para o serviço de Deus. Algum tempo depois, Jacó, filho de Abrão, o filho de Abrão, seguiu nas mesmas pisadas do pai. Veja aí Gênesis 28, volta lá para Gênesis. A lei não tinha sido dada ainda, Jacó é neto, na verdade, de Abraão, diz filho, mas é neto, né? 28 de Gênesis, verso 22, Jacó está fugindo de casa, está indo para a terra de Canaã, e ele não sabe o que é que vai ser dele lá naquela terra. Na verdade, ele está indo para a Mesopotâmia, e aí, uma noite na jornada, ele dorme num local chamado Betel, sonha com Deus, e quando acorda, ele diz: Senhor, do verso 20, Jacó faz um voto, dizendo: se tu fores comigo, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É claro que Jacó aqui era meio que um negociante, não é? Meio que negociante, mas o meu ponto não é esse. O ponto é que como parte do acordo que Jacó queria fazer com Deus, e isso é 400 anos antes da lei, estava a entrega do dízimo. Se essa proposta aqui é uma proposta decente ou não, não é o meu ponto. O meu ponto é que Jacó sabia que dar o dízimo fazia parte do relacionamento com Deus, de adorar a Deus e de servir a Deus. E onde ele aprendeu isso? Isso aqui não saiu da cabeça dele na hora. Ele aprendeu isso porque era praticado pelo seu pai Isaque e era praticado por Abraão, como nós vimos no episódio de Melquisedeque. Ou seja, a prática de entregar o dízimo a Deus como expressão de adoração e gratidão vem antes da lei de Moisés, pelo menos 400 anos. Moisés não tinha nem nascido ainda. Então esse argumento de que o dízimo é coisa da lei de Moisés, nós não vamos dar dízimo porque nós somos cristãos, não tem nada a ver. Porque a Bíblia mostra que antes da lei já havia essa prática no meio do povo de Deus, na maneira como eles serviam a Deus. O que a lei de Moisés fez, instituindo aquelas 4 formas de dízimo, o que a lei de Moisés fez foi apenas normatizar e regulamentar a entrega dos dízimos numa situação em que o povo de Deus virou um Estado, com fronteira geográfica, com rei, com templo, com sacerdote, com local central de adoração. Então, era necessário fazer uma regulamentação. Mas a prática da contribuição dizimal já antecedia Moisés de longa data. Meu próximo ponto seria uma inferência. Vamos considerar o seguinte: Cristo veio na plenitude dos tempos, pregando à nação de Israel. Os judeus, naturalmente, na época de Cristo, praticavam o dízimo. Nós vemos, inclusive, é uma pena que está pelo menos 2 referências nos evangelhos aos dízimos. A primeira não é muito boa, é a história daquele fariseu que vai lá no templo para mostrar que é uma pessoa religiosa. Ele diz: eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano aqui. Então, é claro, a atitude do fariseu é arrogante, não é? Não era para ele estar assim: eu dou o dízimo de tudo, não é? Para se promover diante dos homens. Mas o ponto aqui é que na época de Jesus, ainda o dízimo era praticado de acordo com a lei, estava em vigor. Quando Jesus, no capítulo 23, denuncia os fariseus, ele denuncia os fariseus dizendo assim: vocês dão o dízimo
do cominho, da hortelã, que são ervas pequenininhas que nascem no quintal da casa de vocês, mas vocês estão esquecendo dos grandes princípios da lei: caridade, amor e fé, misericórdia, justiça. Vocês deviam fazer as duas coisas, mostrando que, na época de Jesus, era prática entre os judeus a contribuição do dízimo, não tinha sido abolida. Na época de Jesus, os primeiros discípulos eram todos judeus. No dia de Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo e Pedro pregou, 3.000 judeus se converteram e ali você tinha a primeira igreja cristã de Jerusalém. Que tipo de contribuição vocês acham que esse povo, que era judeu, que aprendeu a vida toda, que tipo de contribuição vocês acham que eles fariam? Eles diriam: não, agora nós não vamos mais contribuir porque Cristo veio e a lei passou. Sim, mas eles continuaram a ir ao templo, lá em Jerusalém. Não continuaram os cristãos? Eles continuaram a ir ao templo. Eles continuaram a se ir nas 3 horas de oração, como a lei mandava. Inclusive tem um episódio de uma cura feita por Pedro e João, exatamente quando eles sobem ao templo na hora de oração. Pedro e João já eram crentes, mas por que eles iam ao templo na hora de oração? Porque eles eram judeus. E como judeus, eles guardavam várias das práticas da nação judaica que não eram contrárias ao cristianismo. O que foi abolido foi os sacrifícios de animais, a ideia de que o sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, a própria linhagem sacerdotal tinha sido abolida já em Cristo Jesus, porque eram tipos do que Jesus veio fazer, não precisava mais, mas outras coisas. O próprio Paulo fez um voto, que era judeu, rapou a cabeça, está lá no final do livro de Atos. Ele queria ir para Pentecostes, queria estar em Jerusalém para guardar festa no dia de Pentecostes. Então os judeus continuaram com as práticas do Antigo Testamento, que não eram abolidas por Cristo ou pelo Evangelho, que não eram contrárias ao Evangelho. Então, por que é que alguém vai dizer, ou então colocar de outra maneira, qual seria a maneira óbvia, natural, prática, simples, costumeira pela qual esses judeus convertidos, eles contribuiriam para o sustento da obra de Deus, começando em Jerusalém e se espalhando pelo mundo todo? Era o sistema que eles conhecem a vida toda, que era o sistema de contribuição dizimal. Então não tem nenhuma razão pela qual nós possamos dizer que não havia a prática da contribuição dizimal para o sustento da obra de Deus. Alguém vai dizer assim, mas não tem nenhuma declaração específica no Novo Testamento dizendo para os cristãos darem o dízimo. Você tem que lembrar por que é que o Novo Testamento foi escrito. O Novo Testamento ele foi escrito para tratar de assuntos ou de situações que estavam causando transtorno e problemas. Por exemplo, a única carta do Novo Testamento que fala de línguas é a primeira carta aos Coríntios. A carta aos Romanos não fala do dom de línguas, a carta aos Efésios não fala de dom de línguas, embora tenha uma lista de dons, Romanos tem uma lista de dons. As 2 cartas aos Tessalonicenses não fala do dom de línguas, a carta aos Filipenses não fala do dom de línguas, só fala na carta aos Coríntios. Por quê? Porque era a única igreja em que isso estava causando problema. Então, quando tinha um problema, o apóstolo escrevia uma carta. Se não tem nada falando sobre o dízimo, é porque não era um problema. Não tinha razão para que se escrevesse a respeito daquele assunto, porque era uma prática costumeira. O normal era que o judeu, convertido agora ao cristianismo, ele utilizasse esse sistema para contribuição e sustento da obra missionária. E nós vamos ver aqui que tinha muita coisa era preciso financeiramente nas igrejas, não é? Então, olhe, os primeiros cristãos, está aí no slide, eles mantiveram costumes judaicos não abolidos em Cristo, por exemplo, ir ao templo para cultos, Atos 3:1, fazer votos, aqui é o caso de Paulo, Atos 21, 23 a 24, orar 3 vezes ao dia, Atos 3:1 e 10:9, incluir crianças nas atividades religiosas, inclusive esse é um dos argumentos que nós usamos para o batismo dos nossos filhos. O judeu incluía a criança aos 8 dias de nascido, a criança era circuncidada e era parte do povo de Deus. Então, quando eles se tornaram cristãos, era natural que trouxessem as crianças também da mesma forma. Os outros costumes foram abolidos, como sacrifícios, sábados, e nenhuma passagem do Novo Testamento diz que o dízimo foi abolido como forma de contribuição. Ou seja, era natural
que permanecesse, considerando a natureza judaica da igreja primitiva. Em que é que os recursos eram usados nas igrejas cristãs? Porque aí alguém pode dizer, bom, os cristãos já não faziam sacrifícios, então já não ofereciam animais, já não tinham mais que sustentar os sacerdotes, como é que era isso? Mas há tanta coisa no Novo Testamento que nos mostra os recursos, como é que eles deveriam ser usados, que eu creio que vai restar pouca dúvida, não é, de que da necessidade da contribuição. Eu enumerei aqui pelo menos três áreas em que os cristãos, ou três aspectos da igreja cristã apostólica que precisariam de manutenção financeira. Primeiro, sem dúvida, era o sustento dos apóstolos, dos presbíteros, pastores dedicados integralmente ao ministério e ao trabalho missionário. Eu quero que você veja comigo como Jesus disse aqui, primeiro, ainda Jesus, Mateus capítulo 10. Veja aí comigo, por favor. Jesus está mandando seus discípulos em uma viagem missionária. Mateus 10, de 5 a 10. Ele está mandando os apóstolos. Mateus 10, de 5 em diante. A esses 12, que são os 12 apóstolos, que são escolhidos no trecho anterior, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então os 12 não iam chegar lá dizendo, eu vou expelir esse demônio, mas você vai dar uma pequena contribuição para que eu possa expelir esse demônio. Não, eu vou curar esse doente, mas você vai pagar por isso. Não, eu vou pregar o evangelho, mas eu cobro tanto por pregação. Não. Jesus proibiu que eles fizessem esse tipo de coisa. Ele disse, verso 9, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. De que maneira, então, os judeus, os 12 discípulos, haveriam de se sustentar? Porque eles foram mandados numa missão de pregação para as vilas da Palestina, anunciando o evangelho e tudo mais. Eles não iam cobrar absolutamente nada, por aquilo que eles iam fazer. Jesus proibiu. Eram, inclusive, proibidos de levar, assim, de irem prevenidos, Eu vou levar 2 sapatos, vou levar 2 túnicas, vou levar 2 bordões, 2 cajados. Então, como é que eles viveriam? A resposta está mais adiante, quando Jesus vai dizer, vocês, quando chegarem numa casa, vocês indagam quem é digno, e aí vocês ficam até se retirar. Ou seja, eles dependeriam da caridade, da hospitalidade, do amor e da generosidade das pessoas a quem eles iam ministrar. Então, desde cedo, Jesus estabeleceu o padrão. Digno é o trabalhador do seu sustento, do seu alimento. Ele não vai cobrar, mas ele precisa ser sustentado. Ele precisa ser alimentado, ele precisa se vestir, ele precisa se locomover, ele precisa de condições para fazer a obra de Deus. Então, Jesus já estabelece aqui a base. Então, dá para entender porque é que os primeiros cristãos, em que eles investiam, em que é que eles contribuíam. Outra passagem aqui, 1 Timóteo, isso aqui é mais pesado. 1 Coríntios 9. Paulo está escrevendo aos Coríntios, aqui ele faz uma defesa do seu apostolado, dizendo o seguinte, 1 Coríntios 9, de 1 em diante, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber?
e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, refere-se à esposa, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Paulo está reclamando porque os coríntios diziam o seguinte: você não é um apóstolo de verdade, nós não vamos ajudar você na sua manutenção. Aí Paulo diz: eu sou um apóstolo de verdade, por que só eu e Barnabé não vamos ter que trabalhar fazendo tendas para nos sustentar? Pedro e os demais, eles viajam às custas pregando o evangelho sustentado por vocês. Pedro até leva a esposa dele. Por que só eu e Barnabé nós não podemos receber o sustento? Aí ele argumenta, verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Que exército vai dizer para o soldado: olha, você vai lutar, então você se vira, compra o capacete, compra o fuzil, compra o coturno, compra a tenda, compra a farda e vai para a guerra. Que soldado vai para a guerra à sua própria custa? Pergunta o apóstolo Paulo. Quem é que planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que pisa o trigo. Acaso é com boi que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo é que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Pergunta o apóstolo Paulo. Então, de que os apóstolos, os pregadores e os evangelistas, como é que eles eram sustentados? De que forma eles podiam viver para fazer a obra dele? Está aqui a resposta. A expectativa era que aqueles que foram abençoados, que receberam o alimento espiritual, eles recompensassem materialmente para o sustento daquelas pessoas. Estas pessoas, pastores, líderes, missionários e tudo, eles não têm expectativa de serem ricos ou de serem prósperos, como Jesus disse. É uma vocação. Até hoje no Brasil é reconhecido como vocação, a ponto de que pastor não tem carteira assinada. Não é uma profissão. Não é uma profissão. Mas é uma vocação. Não tem expectativa ninguém entrou para ser, pelo menos o pastor ideal, né, aquele que é chamado por Deus, ele não entra no ministério pensando que vai ser rico ou vai prosperar financeiramente ou coisa dessa natureza, porque ele sabe pela Bíblia que o alvo não é esse. Mas ele precisa viver. Os missionários precisam viver. Os que se dedicam à obra de Deus e ao trabalho de Deus, eles precisam de sustento. Então era nisso que os cristãos investiam, era por isso que eles contribuíam. Vamos ver ainda, 1 Timóteo 5, 27. Meu medo é que depois dessa passagem, Paulo, orientando Timóteo, diz assim, com relação aos presbíteros, 5,17, devem ser considerados, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Presbítero e pastor era a mesma coisa no Novo Testamento. Até o dia de hoje, nós dizemos, na nossa teologia presbiteriana, o pastor, ele é um presbítero. Só que ele é um presbítero que se dedica ao ensino e à pregação. Ele se dedica integralmente. Então é por isso que na igreja presbiteriana, os pastores recebem sustento, enquanto que os presbíteros regentes não. Mas qualquer que seja a interpretação dessa passagem, do verso 17, fica claro que a liderança dedicada ao trabalho de Deus, à pregação e ao ensino, já no período apostólico, vivia ou era sustentada pelas igrejas. Pelas igrejas. Mais uma. Romanos 15, 23 a 24, é apenas Paulo dizendo para a igreja de Roma: eu quero pregar o evangelho na Espanha e eu estou esperando que vocês me ajudem a ir financeiramente. Eu quero a contribuição de vocês para plantar uma igreja lá na Espanha. Então, está aqui em que ia, por que que os cristãos no primeiro século, em que é que eles investiam? Cuidado dos pobres. Romanos 15, 26, meu tempo está corrido, eu vou pular, não vou ler, mas Romanos 15, 26, Paulo está dizendo, escrevendo à igreja de Roma, e ele está dizendo que ele está levantando uma coleta para os pobres.
havia uma preocupação com os pobres. Uma grande fome havia se abatido na região da Judéia, havia irmãos passando muita necessidade, e Paulo então resolveu promover uma coleta especial entre os irmãos para o sustento dos pobres. As igrejas já tomavam conta dos seus pobres. Há várias recomendações nas cartas que os apóstolos escreveram, dizendo para os cristãos cuidarem dos pobres da igreja, mas aquilo era uma ocasião especial, e era preciso uma coleta especial. 1 Coríntios 16, de 1 a 4, Paulo outra vez faz menção da arrecadação de ofertas para a ajuda dos pobres. E também tem o caso aqui, a manutenção do trabalho assistencial das igrejas. Todos nós conhecemos a história de Barnabé em Atos 4, 36 a 37, ele vende uma propriedade e traz o dinheiro e entrega aos apóstolos, era para ajudar na igreja cristã que estava nascendo no meio de grande dificuldade. Ou seja, vai ser difícil para as pessoas dizerem hoje, eu entendo porque é que as pessoas dizem, eu não quero contribuir, eu não quero ir para a igreja, porque a igreja vai pedir meu dinheiro. Infelizmente, tem falsos profetas, tem mercenários, tem igrejas que nada mais são do que instituições caça-níquel, que usam religião para extorquir o povo e fazer coisas absurdas em nome de Deus. Mas mesmo que haja esses absurdos que nós repudiamos e não queremos, nós não podemos fechar os olhos ao ensino bíblico, da contribuição, do envolvimento financeiro. Se você é crente em Jesus, se você faz parte de uma igreja, se você é membro de uma comunidade, é seu dever moral, espiritual, participar, contribuir. Isso eu espero que tenha ficado muito claro, quer seja na leitura do Antigo Testamento, quer seja aqui na leitura do Novo, apesar de que nós o fizemos brevemente. Mas ao dizer isso, nós não estamos dizendo que isso é lei, do tipo assim, se você não contribuir, você vai para o inferno, se não contribuir, você é amaldiçoado, se você não contribuir, não. Mas nós devemos ver a contribuição, a entrega regular dos nossos dízimos e ofertas como graça. O Novo Testamento nos ensina a contribuir generosamente, proporcionalmente, constantemente, regularmente. No tempo não dá para ler 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. O sistema dizimal que era usado no povo de Deus do Antigo Testamento, que continuou na igreja de Jerusalém, atende a todas essas condições e ainda tem a vantagem de ser o sistema referencial da igreja do AT. Nós não damos o dízimo como obrigação legal, nem para obter bênçãos de Deus e nem com medo do castigo de Deus, mas como expressão da nossa gratidão a Ele e como forma de contribuir para o avanço do seu reino aqui nesse mundo. Quero concluir. Dar os dízimos das nossas rendas para Deus é bíblico e válido para nós hoje. E nós devemos praticar isso pela fé, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos difíceis. Porque a situação financeira pode estar ruim e está mesmo. A crise bate a porta e já está entrando por ela. Mas Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o dono de todas as coisas, o nosso provedor, o nosso sustentador. Então, eu diria até assim, ser um dizimista fiel quando tudo vai bem é uma coisa. Fazê-lo quando as coisas dificultam vai exigir um pouco mais de fé, não vai? Vai exigir um pouco mais de confiança em Deus, de que Ele não vai nos desamparar e que Ele não vai nos deixar. Nós fazemos isso, como eu disse, não por obrigação, mas como expressão de amor. O dízimo atende aos requisitos de Deus de contribuirmos sistematicamente, generosamente, proporcionalmente ao que temos recebido. Por isso é referência e não obrigação legal. Eu sei que há muitas perguntas que as pessoas fazem. Pastor, é do líquido ou do bruto? Eu posso dar uma metade agora e a outra metade eu administro com um pessoal pobre que eu conheço? Eu sei todas essas perguntas e sei todas as suas dúvidas a respeito disso. Quer dizer, eu sei a maior parte das dúvidas que as pessoas têm a respeito desse assunto. Tem questões que nós vamos ter que deixar à sua consciência. Se é do bruto ou do líquido, eu não tenho como responder biblicamente. Mas eu deixo isso à sua consciência. Você veja diante de Deus como é que você vai fazer. E aí você se pergunta diante de Deus como é que você deve contribuir. E outras questões também. Mas o ponto é que eu espero que a partir de hoje você não diga mais. Não, essa questão de dízimo é coisa da lei,
né? A gente deve dar assim quando quiser, quando... Não, espero que a partir de hoje você tenha compreendido como a contribuição faz parte da nossa devoção e compromisso com Deus, com o seu povo, com o avanço missionário e tudo aquilo que a igreja deve fazer. Amém? A questão do dízimo é um tema importante e recorrente na Bíblia, que nos ensina sobre generosidade, confiança e compromisso com Deus. No Antigo Testamento, o dízimo era uma prática estabelecida para o povo de Israel, em que eles separavam 10% de seus rendimentos, fosse colheita, gado ou outros bens, e o entregavam para sustentar o templo, os levitas, sacerdotes e também para auxiliar os pobres e necessitados. Esse ato de dar ao Senhor representava um reconhecimento de que tudo o que possuíam vinha dele e de que ele deveria ser honrado com a primeira parte de seus recursos. Já no Novo Testamento, embora o dízimo não seja uma exigência explícita para os cristãos, a prática da generosidade e do sustento da obra de Deus é ainda mais incentivada. Jesus e os apóstolos ensinaram sobre a importância de doar com um coração voluntário e sincero. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo nos lembra: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse princípio enfatiza que a contribuição para a obra de Deus deve ser movida por amor, gratidão e desejo de servir ao próximo, e não por uma obrigação rígida. A reflexão sobre o dízimo nos leva a um entendimento mais profundo sobre a mordomia cristã, a administração fiel do que Deus nos confiou. Dar ao Senhor e à sua obra não é uma questão de cumprir uma regra, mas de demonstrar gratidão por tudo que Ele nos dá. É uma prática que nos ajuda a lembrar que nossos recursos e nossa vida pertencem a Ele. Para o cristão, o dízimo é uma forma de investir no reino de Deus e de contribuir para que o Evangelho alcance mais pessoas. Assim, a Bíblia nos convida a sermos generosos e fiéis com o que temos, não apenas obedecendo a uma regra, mas dando de maneira voluntária e alegre, como expressão de nosso amor por Deus e de nosso compromisso com a expansão de sua obra. Mais do que um ato financeiro, o dízimo é uma demonstração de fé e de confiança em que Deus sempre proverá o que precisamos.